9h29, 9h29, vem aí mais uma entrevista no Mix Café. Hoje a presença do padre Giribone, que vai trazer aí, né, uma panorâmica do trabalho que ele realiza aqui em Rio Grande. Vai conversar com o Paulo aí. Paulo? É verdade. Esta, digamos assim, é uma figura bastante atuante aqui na Diocese do Rio Grande, né? Eu fiquei sabendo de mais algumas façanhas do padre Giribone, né? É o vigário auxiliar ali do Bonfim, também tem um trabalho muito lindo aí na pastoral carcerária, né? Que faz juntamente com os detentos, também o trabalho na Casa da Obra, que fica ali na Benjamin, e também uma façanha que eu não sabia, que o padre é sanfonista, Zambuja. Também, né? Tem, né, essa habilidade musical, né? Padre Giribone, muito bom dia, muito obrigado aí por ter respondido ao nosso pedido, né, para essa conversa de hoje, nossa entrevista, e também levar até a nossa sociedade, a nossa audiência, um pouco mais aí de conhecimento sobre o trabalho da Diocese do Rio Grande, principalmente o trabalho tão lindo e tão bacana aí que o senhor desenvolve. Obrigado, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Zambuja, é uma alegria estarmos aqui no Estúdio Livre, né, novamente conversando com as pessoas, e hoje um dia um pouco nebuloso, o pessoal está com um pouco de medo do ciclone, mas a gente tem que ter fé, né, e estar sempre firme na graça de Deus. E é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês também. Esse dia, né, como o senhor não é um motivo, principalmente das autoridades, a defesa civil, principalmente, não é um motivo de pânico, né? Apenas houve uma indicação aí, né, da previsão, sim, a previsão do tempo, que teremos um dia um pouco mais, entre hoje e amanhã, um dia um pouco mais turbulento aí, em relação aos ventos, e o que muitas vezes preocupa as pessoas, como somos uma cidade também litorânea, né, a mar aberto, assim também, né, ontem sim, nós tivemos alguns registros também um pouco das águas se movimentarem um pouquinho mais, mas também não é um motivo, né, para pânico, né, como o senhor disse, vamos ter um pouquinho de fé, oração, nos protegermos e vai dar tudo certo. E o Azambuja ontem ficou, eu acho que ele estava preocupado, porque ele é o homem do tempo aqui na rádio, né? Sim. Ele divulga, né, a previsão do tempo e tudo. Eu acho que ele ficou preocupado e teve esse interesse grande de convidar o senhor, né? Que eu fiquei também bastante feliz. O senhor vir aqui na rádio, já dá essa bênção aqui para nossa cidade. Sim. E falar um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor realiza aí, né? Ali, as missas ali do Bonfim, né? Sempre... bastante movimentadas, né, sim, e bastante energizadas, graças ao bom Deus. E a gente queria saber também um pouquinho sobre esse seu trabalho aí, para a gente começar a nossa conversa na pastoral carcerária também. Carcerária, Esquadrão da Vida. Bom, a questão é o seguinte, quando eu vim para Rio Grande, eu eu era carmelita, né, era frei carmelita, e cheguei aqui dia 18 de dezembro de 1996, né, a primeira vez. O senhor é de onde? Eu sou de Rosário do Sul. Rosário do Sul, mas como a gente era frei carmelita, viajava, andava por várias cidades, várias dioceses. E a minha situação, quando eu cheguei aqui, foi uma situação de improviso, tanto que eu fiquei 2 anos e voltei para o meu trabalho original, que era a formação dos carmelitas. Eu fui para Porto Alegre novamente, fiquei lá 3 anos, e aí houve uma outra situação que me trouxe aqui. Aí, então, desde 2002 que eu estou aqui em Rio Grande. Em 2007 surgiu a fundação da obra missionária, né? E praticamente concomitante com o Esquadrão da Vida, né? Com o grupo nosso aí, desses irmãos que são defensores dos pais, né? Exato, os criadores do Esquadrão da Vida. Exatamente. E aí, então, a gente se instalou ali na Benjamin 542, que é a nossa casa. Recebemos a aprovação do, então, que era bispo, Dom José Mário, na época, né? E iniciamos um trabalho pioneiro, né? Eu diria, porque eu trabalhava mais na paróquia, eu tinha outras funções diferentes, né? E a gente começou. E o trabalho na pastoral carcerária, que foi desde 2002... foi a convite de um amigo meu lá de Camaquã, o Osmar, né, Machado, que perguntou se tinha um trabalho aqui em Rio Grande, e já havia, mas aí o outro padre, ele estava tinha muita atividade na paróquia da Quinta, né, então eu assumi esse trabalho no presídio.
E foram anos assim de muita alegria e também de dificuldade, porque não é fácil, né? As pessoas que estão lá para a gente tentar uma ressocialização. Hoje existe esse trabalho, essa tentativa da APAC, né? Que é um outro processo prisional que, se Deus quiser, nós vamos ter em Rio Grande. No início eu participei também, mas hoje tá muito difícil, porque me acumulou muitas atividades, eu não pude acompanhar. Cheia. Exato. E é um trabalho bem interessante, assim. Qual o diferencial do que o senhor já realiza hoje? Da APAC? A APAC, ele é um sistema que foi criado em São Paulo, em que o preso ele toma conta do outro preso. É um sistema diferente de casa prisional, totalmente diferente. E tem tido muito sucesso no país. Hoje é Minas Gerais que tem esse sistema, né? Está mais, são pioneiros. Começou em São Paulo, mas hoje os grandes protagonistas, vamos dizer, desse sistema é Minas Gerais. E a ressocialização do detento na sociedade, sai com um emprego, volta para a família. É um trabalho assim bem mais humanizado, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema prisional ele é muito difícil da gente. A função do sistema prisional seria a ressocialização do preso, né? Não é um castigo. Infelizmente é visto muitas vezes como isso, né? Então é bem difícil, é um trabalho bastante difícil. Mas uma das dificuldades que a gente vê hoje, infelizmente, que é um depósito de pessoas, exato, né? Exato. Porque não existe, se não fosse o trabalho realizado por pessoas como o senhor e outros grupos que realizam, na tentativa, né, que muitas vezes é pouco, independente da boa vontade de vocês, mas infelizmente o Estado também não oferece melhores condições para essa ressocialização. Exato. Infelizmente, todas as pessoas que estão hoje lá, né, que realmente querem uma vida nova, né, buscam uma vida nova, acabam tendo um resultado e voltam para a sociedade, digamos assim, entre aspas, recuperados. Né? Porque, infelizmente, hoje o sistema prisional no Brasil é totalmente falho. Né? E o índice é muito alto da ressocialização. Exato. Bem complicado. E eu sei que para vocês, para o senhor, é um trabalho, né, de formiguinha, mas há quanto tempo, né, vocês já realizam, né, na sua estrada, e outras pessoas que já realizam, falando aqui de Rio Grande, e infelizmente a gente vê que o índice de recuperação ainda continua sendo bastante baixo. Mas não só depende da mão de vocês, né? Exato. Também depende muito das autoridades competentes e do nosso Estado de ter condições melhores, né, para poder ressocializar. Eu diria assim que, associado a esse trabalho da pastoral, surgiu o Esquadrão da Vida, que foi em 2007, no segundo semestre. Nós já tínhamos fundado a obra missionária. E essa ideia foi, com ex-dependentes químicos, de nós formar um grupo, por isso o nome Esquadrão, seria um grupo forte, defensores da vida. Que a gente pensou assim, nós vamos nas escolas, nós vamos fazer trabalhos em praças públicas, encaminhar pessoas para as comunidades terapêuticas. Era essa a nossa missão inicial. Tá? E isso aconteceu até 2011. De 2007 até 2011 a gente conseguiu um bom trabalho. Mas aí se viu a necessidade de nós termos um ambiente nosso, um local, uma estrutura física, exatamente, para nós podermos tentar, né, esse trabalho com o dependente químico. E aí então gratuito, né, tinha que ser gratuito. Conseguimos na época era o prefeito Fábio, nós conseguimos 4 hectares lá, num lugar meio complicado, mas foi excelente, né? Porque a gente conseguiu, tinha um banhado muito forte no lugar, mas conseguimos recuperar, aumentar com terra o lugar. Começamos com 2 containers, né? Hoje já tem um grande espaço de área construída e conseguimos, hoje tem 45 lá que ficam lá, mas há a possibilidade de até 60 internos, as dependências lá, podemos dizer assim. E aí o desafio de ser gratuito, né, com doações, pessoas de boa vontade que nos ajudam, e desde 2011, então, quando começou com somente 2, né, era o Degani e o Thiago que começaram,
E aí, quando eles viram, tinha 18 lá para fazer o acompanhamento, né, de uma hora para outra. Que legal. E aí foi aumentando, e a gente tem esse grande desafio, que eu diria que muitos daqueles que estão lá no esquadrão são ex-detentos, ou ainda tem alguma coisa alguma com a pendência justiça. com a justiça. Exatamente, é isso aí. Tá? E esse trabalho que vocês realizam hoje, que com certeza deve ter muitas dificuldades, vocês estão tendo hoje, houve uma progressão, tivemos aí a pandemia, que eu acredito também que ajudou bastante a complicar a questão de captação de recursos. Sim. Como é que está o Esquadrão da Vida hoje? Quais as dificuldades de vocês? Vocês estão precisando de ajuda? Como é que está a situação hoje? Nós temos algumas empresas nos ajudam, especialmente com a luz, porque a gente tem o sistema de água lá com bombeamento e tem os chuveiros, né? Então a nossa conta lá passa de R$2.000 por mês, né? Na luz. A gente não tem, mas aí tem empresas que estão ajudando. Alimentação, tem algumas que dão um determinado alimento, vamos dizer, nós damos tanto de arroz todo mês, depois outros dão feijão, depois tem pessoas, ali nós estamos próximos a Pelotas também, né, porque é o quilômetro 48, um pouco antes do pedágio, é município de Rio Grande, né, mas também tem pessoas que nos ajudam lá do município vizinho. E aqui de Rio Grande o povo é muito aberto, assim, muitas pessoas, por exemplo, tem uns móveis sobrando, o pessoal nos procura e a gente vai, o Mercado Guanabara, tantos assim que já nos ajudam desde o início, inclusive, né? E alguma verdura, alguma fruta que sobra, e lá também está se produzindo, plantando também, e claro, é difícil porque tem os horários todos determinados para os exercícios deles, né, para poderem se libertar dessa dependência química, né? Mas é bem tranquilo nesse sentido, estamos conseguindo, já teve momentos bem mais difíceis. Com certeza, né? Com certeza. Exatamente. E além do trabalho, né, que é muito forte e importante, que é o trabalho da religião, mostrar um outro lado da vida para essas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade nem um acesso, que eu acredito que ajuda bastante. Existem profissionais também que lá no Esquadrão da Vida que, né, ajudam o pessoal nessa questão da dependência química, né? O senhor tem bastante apoio nesse sentido? Temos também? Apoios voluntários, pessoas voluntárias que nos ajudam. Profissionais da área da saúde? Internos e externos, né? Às vezes a gente tem algum problema físico, porque assim, a gente... como é que é o processo para entrar no esquadrão? Talvez aí você fica mais claro. Uma pessoa lá está na rua, morando na rua, uma situação muito difícil, e vai na reunião nas terças-feiras, às 19h30, na comunidade Santa Rita, no Parque São Pedro. Aí ele chega lá, se houver possibilidade, ele já vai ser internado, já vai fazer parte lá do grupo, né? Senão ele vai ter que esperar um pouco que tenha vaga, né? Porque nem sempre temos vagas à disposição, né? E aí, então, esse indivíduo, se ele tem família, a família vai dar um acompanhamento. Se não tem família, aí a gente que vai ter que fazer todo o apoio, né, para essa pessoa. E aí, então, inicia esse processo de 9 meses. Alguns permanecem lá, porque não têm condições de voltar para a sociedade mais. Temos vários casos que é assim, né? Praticamente os familiares não aceitam mais, ou todo um problema social difícil que aconteceu, porque o nosso caso ali são sempre os mais radicais, assim, né? Não é um dependente químico em fase inicial, infelizmente a maioria é terminal. Nós tivemos vários assim que até acabaram falecendo por consequência da dependência química. A gente fez o possível, né? Mas não conseguimos, na parte física, não teve recuperação. Não respondia mais. Nossa, deve ser uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E as pessoas acabam ficando, né, voluntariamente? Voluntariamente. Muitos, temos mais de acho que uns 20 mais ou menos, que são voluntários. E acabam ajudando na casa também, né? na casa, ajudando na casa. Que bacana. Porque o ideal para o dependente químico é não voltar para o ambiente que ele vivia, né? Esse é o ideal. Porque o ambiente da drogadição, vamos dizer assim, ele é altamente negativo.
E a questão de recordações, né, daquele ambiente, das festas, isso e aquilo, depende de cada caso, né, é muito difícil. E a gente luta muito com a questão do alcoolismo, porque por incrível que pareça, a porta de entrada de toda dependência química é o álcool. É o álcool. Então, por exemplo, o dependente químico, ele faz um processo, às vezes eles chegaram ao extremo, né, do uso de 30 pedras por dia, vamos dizer assim, que é um absurdo, né? Ou outro tipo de droga mais forte. E aí, então, ele se livrou disso. Então, às vezes, até os familiares acham que assim, não, mas a cerveja, por exemplo, não tem problema porque ela não é droga. Só que ela vai ser um caminho que vai abrir novamente para aquela vida que ele levava. Né? Não é uma droga ilícita, né? Exatamente. É uma droga com imposto, né, regulamentada, que encontra em qualquer lugar e não tem problema nenhum, né? O pessoal vai sair com uma cerveja ou com um fardo de cerveja de um bar e não vai dar problema nenhum para ele. Exatamente. E infelizmente, exatamente como o senhor disse, aí vai progredindo, aí chega um momento que o próprio organismo e o cérebro do indivíduo né, acabam se seduzindo para aquilo, aí quer mais e acaba voltando para a droga. Né? E nós temos um problema sério em todo o Brasil, acho que é no mundo inteiro, que é a educação, né? Porque a vida do dependente químico começa aos 12 anos, normalmente, entende? Quando, no caso de um homem, até de uma mulher, mas a gente trabalha mais com homens, né? Quando existe aquele negócio, eu preciso superar essa realidade, eu preciso dizer que eu tenho valor, que eu presto para alguma coisa, e aí começa com cigarro de maconha, depois vai indo para outras drogas mais pesadas. Inclusive no mundo do crime, ele é paralelo à dependência química, né? O mundo do crime. Por exemplo, é muito perigoso você pegar um adolescente com uma arma, porque o adolescente vai fazer questão de cometer um crime, porque ele vai se achar mais importante, poderoso se ele cometer um crime, né? Então nosso problema é um problema de educação. Por isso nós temos também o projeto Beija-Flor, que já trabalhamos bastante no bairro Maitá, agora também com a questão da pandemia e tal, nós estamos reorganizando para o bairro lá onde tem a Leal Santos, lá onde chamam de Barra Nova, parece que é ali, né? Então também estamos pensando em trabalhar então as crianças, começando com as crianças, um projeto assim com teatro, com música, com oração, para ajudar a criança a não pensar que ela é menos importante por não ser um dependente químico, por não usar uma arma e assim por diante, né? Então, eu acho que tem que tentar abranger a todos. Então, a gente está tentando fazer o antes, o durante e o depois. Mas eu acho que hoje, infelizmente, uma das maneiras, trabalhando com os adultos, porque eu também tenho um trabalho de voluntariado num projeto social, e eu tive a oportunidade de observar que hoje é bastante difícil trabalhar com um adulto. Pessoal que, infelizmente, já tem, né, um envolvimento, né, com problemas judiciários, ou as pessoas que já têm hoje uma dependência química ou estão envolvidas com drogas. Então, acho que o futuro hoje, claro que não vamos abandonar, né, fazer o trabalho que precisa ser feito, mas hoje a raiz da nova esperança são as crianças. Acho que esse trabalho é muito importante que seja feito hoje, que é uma estratégia, padre, que é necessária que seja feita, o trabalho desenvolvido principalmente com as crianças. O senhor concorda? Concordo plenamente. Tem uma questão interessante que estava falando no acordeon, né? O nosso grande acordeonista do Rio Grande do Sul, Renato Borghetti, ele tem um projeto com acordeões para crianças, né? E já está se esparramando por todo o Rio Grande do Sul, né? Então ele está facilitando para as crianças. Eles têm uma fábrica, inclusive, lá, né? Não sei se é em Guaíba, em que lugar que é. De acordeon. E eles produzem um acordeonzinho e levam crianças e está formando. Quer dizer, uma mentalidade diferenciada, porque a arte também é muito importante. A arte, quando ela é bem direcionada, né? Porque, infelizmente, às vezes tem gente que desvia um pouco para o lado negativo, né? A arte do belo, né? Das coisas bonitas que são importantes. E quando a gente tinha o trabalho lá no bairro Maitá, a gente percebia o seguinte: a criança é um livro aberto. Um livro é um caderno em branco.
que você vai colocar para ela os valores. Se você colocar valores bons, todos os valores bons cristãos, da religião, da amizade, da obediência aos pais, essa criança ela vai dar continuidade escrevendo aquele caderno, o que ela iniciou no início da vida, né? Eu vejo assim. Eu sou filho de uma grande pedagoga, que foi minha mãe, que foi professora 40 anos, né? E ela trabalhou mais de 30 anos com alfabetização de crianças, né? E ela foi uma professora, assim, exemplar lá em Rosário do Sul. E eu me lembro, por exemplo, que ela sempre acreditou muito na educação. E eu acho que nós temos que acreditar na educação, numa educação ampla, entende? Não somente de conhecimento de dados, né? E eu costumava, quando estava lá no Carmo, quando tinha formatura, né, eu dizia, tem 3 profissões que são vocações. É do médico, do sacerdote e do professor. Né? A medicina também envolve a enfermagem, todas as pessoas que são dessa área da saúde, né? O sacerdote, ele é 24 horas, eu não posso me considerar um profissional da religião, senão eu não vou ser um padre bom, né? E o professor, porque o professor ele transmite valores, né? Então ele é uma pessoa importantíssima. Sim. O nosso professor tem que ser muito bem pago e muito exigido dele também, né? Então são esses desafios. A profissão do professor é a profissão que gera e desenvolve todas as outras profissões. Exatamente. Infelizmente, o professor hoje também, né, que é um dos problemas que nós temos aqui nesse nosso querido país, é a questão da desvalorização também dos professores, que são os responsáveis pela construção de uma sociedade melhor. Exatamente. Padre, infelizmente, né, nós teríamos aí bastante assunto, tranquilo, né? Sim. Mas, infelizmente, o nosso horário aqui está finalizando. Queria só, em primeiro lugar, fazer uma pergunta para o senhor, né? Sim. Com seu perfil de músico também, queria saber, queria ter a oportunidade de poder observar e se na missa o senhor já tem esse perfil também de utilizar ali a sanfona, né? Fazer uma missa diferenciada. É sério? Sim, já. Preciso assistir essa missa. Sim, algumas vezes já toquei. Sim. Já é importante esse trabalho, assim. Sim. Eu tenho certeza que o senhor vai arrebanhar, né? O acordeão começou por causa disso, por causa de uma pastoral vocacional, ia nas escolas lá no norte do estado, né? E as crianças ficam impressionadas, gostam muito, né? Então, imagina, chega na missa e o padre é tá sanfonista, puxando, né? Vai puxar a missa ali, né? Com uma boa música. Isso. E com essa habilidade. E para finalizar, então, gostaria de saber, né? Fica livre o microfone para o senhor fazer, de repente, um pedido para ajudar o Esquadrão da Vida. Sim. O que o senhor precisa, em que nós podemos ajudar? Olha, eu acho que assim, ó, toda ajuda é importante, né? Até vocês, o Azambuja tem meu telefone, aí podem entrar em contato com a gente. Tanto doação de coisas, de roupas, né? De abrigos, agora no frio. Alimentação não perecível de preferência, né? Porque é mais fácil da gente guardar. E não precisa ser sal, né? Sal nós temos bastante. Qualquer alimento é importante e torcer por nós para que a gente continue nossa caminhada. É importante isso aí. Tá bem? Muito obrigado pela essa bênção que foi hoje, esse bate-papo aqui na rádio. Tá? Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença, fica sempre aberto e disponível aqui no nosso microfone. Sempre que o senhor precisar, só nos chamar. Eu que agradeço. Grande abraço. Valeu, bom dia. Muito bem, tivemos Padre Giribone aqui nessa entrevista, vai estar postado na nossa página e também no nosso canal no YouTube. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Paulo Ricardo. Agora, Dicionário Tecnológico. Um guia prático para lhe ensinar o real significado de termos usados no mundo digital. Dicionário Tecnológico. Blog. Os blogs são plataformas utilizadas para publicação de conteúdo e são muito populares hoje em dia. Existem blogs de moda, música, cinema, economia, política e o que mais você imaginar. Gostou da ideia de disponibilizar seus textos, fotos e ideias para o mundo? Você pode criar um blog. É simples e fácil. Você ouviu
Dicionário Tecnológico. Um guia prático para lhe ensinar o real significado de termos usados no mundo digital. Dicionário Tecnológico. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A seguir, a mensagem dos nossos apoiadores. Granfilter Comércio de Purificadores de Água. Rua General Câmara 420. Fone 32356546. Granfilter, sua casa de filtros e purificadores de água. Aceitamos todos os cartões. Restaurante El Shaddai. Qualidade e tradição há mais de 10 anos. Venha provar o melhor da comida caseira. Aceitamos todos os cartões. Bacelar 467, fone 3235-1460. Mecânica Multimarcas Ramão. Mecânica geral de veículos de todas as marcas.